Então, boa noite a todos. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo e hoje nós estamos aqui no Criador Pro, na série Animais Exóticos, Oportunidades, né? Mas eu queria, primeiro de tudo, falar, é importante que vocês divulguem, que vocês estejam compartilhando, né? Também nas nossas redes sociais, no Facebook, na página Criador Pro, nas minhas páginas pessoais, em algumas páginas que ele está divulgando, poder estar falando um pouquinho sobre animais exóticos. E também vou acrescentar animais silvestres e domésticos, a importância da criação de animais em cativeiro, basicamente, né? O que quer dizer essa importância de animais? Na verdade, a criação de animais ela se dá desde que o homem começou a domesticar os animais, né? A colonizar novos ambientes, conhecer novos territórios, desbravar novas oportunidades. O homem foi encontrando animais, esses animais ele foi capturando, ele foi achando interessante a sua criação em cativeiro. Eu vou começar com o que é o animal mais criado no Brasil. É um animal pet que a maioria é o animal mais vendido como animal pet no Brasil, que tem uma procura gigantesca. E dentro desse mundo dos psitacídeos, é o animal mais indicado para quem quer começar uma criação ou ser um tutor de um animal desse grupo dos psitacídeos. Eu estou falando da nossa querida ou do nosso querido, dependendo como você gosta de chamar, o nosso coquitial, também conhecido como calopsita. A calopsita, gente, é um animal, é um dos psitacídeos mais criados no Brasil e no mundo, devido à sua beleza, devido à sua docilidade, da sua interação com as pessoas, da sua facilidade do seu trato, do seu manejo, questão da interação que você tem com esse animal. É um animal de fácil manejo, é um animal de fácil reprodução, é um animal que hoje ele é um animal que, dependendo, muita gente fala, criar calopsita não dá dinheiro. Olha, gente, calopsita dá dinheiro, tá? E dá muito dinheiro, certo? Desde que você saiba fazer o seu planejamento, desde que você tenha em mente o que você quer fazer com a calopsita, né? Para quem não conhece, essa é a calopsita ou coquitiá. Temos várias espécies, várias mutações, né? Desde lutino, cinza, pérola, alequim. Hoje tem muitas mutações extremamente vantajosas, né? E a calopsita é um animal, eu trabalho com loja pet há 15 anos. É o animal que eu mais vendo, é o animal que eu mais crio hoje em dia, né? Ela é praticamente o meu carro-chefe no meu criatório comercial. Ah, mas, doutor, calopsita, você cria, dá dinheiro? Dá. Claro que vai precisar de um planejamento, né? E esse planejamento é que criar calopsitas no Brasil, nós temos muita gente amadora criando calopsitas no Brasil. A calopsita ela é considerada um animal doméstico pela legislação brasileira. Para você ter esse animal, você deve comprar ele sempre com nota fiscal de uma loja pet ou de um criatório comercial. Você tem que ter os cuidados com ele e, pela lei brasileira, você pode ter quantas calopsitas você quiser. Você pode reproduzir calopsitas em casa? Pode reproduzir calopsitas em casa, desde que a finalidade da reprodução não seja comercialização. A partir do momento que você cria filhotes e tenta comercializá-los, você já está cometendo um crime. Ele está no Código Penal, ele está na nossa legislação brasileira, porque você, para criar qualquer animal, você precisa estar legalizado. Ah, mas é um animal doméstico. Mesmo assim, você precisa ter um cadastro técnico federal, você precisa ter licenças, você precisa ter CNPJ, você tem que emitir nota fiscal, você tem que ter um cadastro junto ao órgão agropecuário do seu estado, que é o que controla a entrada e a saída e a comercialização de animais dentro do seu estado e fora dele. Então, são os princípios básicos. E aí, você, para criar calopsita, hoje nós temos um mundo gigantesco, uma centena de mutações, uma mais bela que a outra, né? E ela virou um xodó nacional, praticamente todas as lojas pets têm uma calopsita e vendem calopsitas. A maioria é tudo ilegal, isso é bom que saiba, a maioria está cometendo um crime.
E ela tem um valor agregado, dependendo da região do Brasil, baixo, porque as pessoas acabam criando de forma irregular. Aí cada um que cria de forma irregular revende ao preço que quer, sem cuidados, sem entregar uma nota fiscal, sem entregar exames, sem entregar atestado de sanidade, sem entregar nada. Nem entrega os cuidados básicos de uma calopsita para o seu novo dono, né, o seu tutor. Então, as calopsitas é um mercado bem fantástico. Você tem que entender que a calopsita é um dos animais mais procurados, é um dos animais mais vendidos, então sempre vai ter mercado. E se você é um criador, você tem dois mercados básicos. Ou você cria para outros criadores, você vai criar matrizes, né, e para vender para outros criadores. A gente está falando aí de alta genética, de participação de eventos, torneios, competições. Ou você é um criador para vender para o consumidor final ou para vender para agropecuárias. Qual é a finalidade que você quer? O que você quer como criação? A calopsita é um animal extremamente fácil de manejo, é fácil de reprodução, montam-se casais com uma certa facilidade. A alimentação no Brasil já está bem diversificada, ela já está bem adaptada à criação em cativeiro aqui no Brasil. Nós temos uma série de alimentos especiais, desde mistura de sementes, farinhadas, rações extrusadas e N outros alimentos que você pode estar dando para a sua calopsita. Quando você parte por uma oportunidade, eu tenho que estar pensando como eu vou criar esses animais. E eu não posso criar como eu crio em casa, como um hobby, criar num quartinho, criar na garagem, numa sala, num quarto. Não é assim que se cria animais exóticos no Brasil. Mas fala que você pode criar em qualquer local, você pode ter em qualquer espaçozinho, você pode, desde que você não reproduza esse animal, e não que seja para fins comerciais. Então, isso é uma ideia. Se você está pensando para fins comerciais, faça o planejamento, monte o seu criatório, busque as licenças todas, se é para animal exótico, doméstico, silvestre, busque as licenças, faça o seu planejamento, pense como uma empresa antes de você inventar desse ramo de criar calopsita. Certo? As calopsitas hoje elas têm um valor que varia desde R$ 50 até R$ 1.000, algumas calopsitas, algumas mutações, mas o preço médio de uma calopsita é em torno de R$ 100 a R$ 150. Quando você vende ela mansa, você vende ela como um pet. Eu, por exemplo, eu vendo todos os anos nas minhas lojas, eu vendo aí cerca de 7.000 a 8.000 calopsitas. E eu vendo aqui, nas minhas lojas, eu vendo assim, eu comecei vendendo a 150, foi a 200, 250, hoje está a 350 cada calopsita. E eu não tenho calopsita para entregar, apesar de ser uma época de reprodução. Hoje eu tenho cerca de 200 casais de calopsitas. Eu tiro uma média aí de alguns mil filhotes aí por ano, e eu não consigo a demanda, eu tenho que comprar de outros criadores para poder suprir as minhas lojas. Então, é um mercado fantástico. Então, vamos pegar um exemplo bem simples de uma oportunidade fácil que muita gente cria calopsita para esse mercado. Lembrando que vamos falar em termos gerais de quanto é que eu gastaria para montar uma criação de calopsitas, quanto é que eu gastaria para legalizar e quanto é que eu faturaria no final desse processo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é a parte de legalização. Hoje, a legalização, para você virar um criador de animais domésticos, você vai estar gastando aí na faixa de uns R$ 1.000 a R$ 1.500. Não mais do que isso, até menos, dependendo do estado, dependendo da região, tá? São licenças bem fáceis, licenças bem simples de serem feitas, tá? Segundo, eu preciso de um espaço. Eu não vou ganhar dinheiro criando 5 casais de calopsita, 10 casais de calopsita. Até posso, dependendo da mutação, dependendo da genética, dependendo de qual a sua finalidade. Então, definir para que eu quero criar essas calopsitas comercialmente. Eu quero ter genética para ter matrizes de alto padrão, para vender para criadores, para participar de eventos e lá comercializar os meus animais. Ou eu quero vender esse animal para o consumidor final como agropecuário. São finalidades diferentes. Eu busco genética, eu busco quantidade, eu quero um animal manso, eu quero um animal de tal idade, eu quero um animal X, Y, Z. Como animal pet, qualquer calopsita se vende, qualquer cor, qualquer modelo, qualquer tipo,
não interessa a mutação, não interessa se ela porta X, Y, Z, porque quando você vai vender isso para o consumidor final, ele não está interessado nisso, ele nem sabe o que é isso. Se você vai vender uma calopsita para uma casa agropecuária, ela não quer saber se é porque a mutação X, Y, Z é muito mais cara que a F, X ou... Não, ele não quer saber disso. Isso vale para todos os animais, tá? Isso vale para todos os animais. Você tem que pensar como um negócio, você tem que criar para vender. Você tem despesas, você tem que ter lucro com a criação de calopsitas. Então, hoje, vamos supor que hoje, para você ganhar razoavelmente bem, vamos colocar assim por baixo, você tem que estar aí com entre 20 e 50 casais de calopsita. Vamos fazer com 50 casais de calopsita, para ter um número bem exato. Hoje, se você comprar e pesquisar, vamos supor que você compre calopsitas jovens ou calopsitas adultas, você vai conseguir comprar de criadores, não animais de alta genética, não animais com valor econômico muito elevado, mas você vai comprar aí, numa média, casais bons na faixa entre 250 a 300 reais. Certo? Então, você pega 50 casais, você vai pagar 300 reais, que seja 50 casais, esquece a questão de mutação. Quanto mais diversificado for, melhor. Pode ser as mutações mais simples, as cores mais cotidianas, que são essas que a gente está vendo aqui. Você vai montar 50 casais a 300 reais, né? Então, 50 casais vezes 300 reais, você está montando aí 15 mil reais com calopsita, é isso? Isso, né? Exatamente isso. Então, você vai estar montando aí 15 mil reais. Aí você vai comprar gaiolas, vai ter que comprar 50 gaiolas. Hoje, uma gaiola para calopsita, você vai pagar na faixa aí também de 150 a 200 reais, uma gaiola boa. Tá? Então, são mais 50 vezes 200, são mais 10 mil reais. Então, você já gastou 25 mil reais para montar um criatório com 50 calopsitas. Fora comedouros, bebedouros, alimentação, a instalação, que é o ambiente para você colocar as 50 calopsitas. E aí você tem que comprar os ninhos, a questão reprodutiva e etc. Uma média de um bom manejo reprodutivo, você vai ter uma média aí de 12 filhotes por ano. Alguns criadores conseguem tirar 15, outros conseguem tirar 20. Depende da região, de quantas posturas você vai ter no ano. Mas vamos botar uma média de 10 para fazer o conta exata. Então, eu tenho 50 casais vezes 10 filhotes por ano. Então, eu tenho 500 casais, 500 filhotes para mim vender. 500 filhotes de calopsita, se eu vender a 100 reais, eu vendo tudo rapidinho, né? E aí eu estou fazendo a conta, né? De 500 vezes 100. Né? Vamos abrir aqui a calculadora, né? Para facilitar, já que eu estou transmitindo, né? Que eu estou compartilhando a tela aqui. 500 filhotes vezes 100 reais. Eu tenho 50 mil reais. Eu investi em torno aí de uns 35 a 40 mil. No primeiro ano, eu recupero o meu investimento. Isso se eu vender a 100. Se eu vender a 150, eu já tenho um valor maior, né? Se eu vender a 200, eu já tenho um valor maior. Mas como é que eu vou vender a 150, 200? A forma de você vender. Aí você pode... Eu vendo, por exemplo, até a data de ontem, que eu fiz o levantamento, porque eu ia falar sobre calopsitas, eu vendi, são 2.687 filhotes até a data de ontem. Eu vendo a média, fazendo por alto, assim, uma média de venda de loja, venda direta para outros produtores, etc. Eu vendo numa faixa de 200, de vezes 250. Então, eu já tirei aí, ó, só de calopsita, isso aí, certo? Parece um número exorbitante, né? Eu estou falando de vender calopsitas a 250 reais. Ah, mas é difícil vender 2.000 calopsitas. Não, gente, não é difícil. Vocês não sabem a quantidade de pessoas que buscam calopsita todo dia na minha loja. E aí, uma que tem uma calopsita mansa, fala para o outro, e lá o cara te entrega com nota fiscal, lá o cara te entrega com atestado sanitário, lá o cara te entrega com a carteirinha de vacinação, lá o cara te dá todas as instruções, lá o cara te explica tudo, lá ele te dá um acompanhamento geral, e o animal é super dócil, super manso, você vende. Se eu tiver 30, 40, 50 calopsitas por dia, a gente vende até mais disso por dia. É muito mais. Por loja, a gente está falando isso, tá, gente? Olha que a minha cidade aqui ela tem 230 mil habitantes.
Mas como é que você divulga? Eu tenho as lojas e eu divulgo via internet. Hoje, isso aqui que a gente está fazendo é a melhor forma de estar divulgando, né? E o boca a boca, certo? Então, eu estou falando de uma criação de calopsitas, gente. Não estou falando de ring neck, não estou falando de rosella, não estou falando de red rump, eu não estou falando de nada, eu estou falando da calopsita. Mas vamos colocar uma coisa mais baixa, né? Claro, eu tenho 200 casais, 250 agora, né, casais, mas quem começar com casais menores, né? Hoje nós temos calopsitas, eu quero trabalhar com alta genética, tem calopsitas aí que, dependendo da mutação, aí sai na faixa de 500, 600 reais cada uma. Então, quantos filhotes você vai ter por ano? Quanto cada casal vai te dar de retorno? O cálculo ali que a gente acabou de fazer, né? 50 casais vezes 10, que é o mínimo, tá? Vamos botar 10 filhotes, são 500. Vamos supor que você não consiga vender nada, você vai se desfazer das calopsitas, vender para agropecuárias. Sai, enche o seu carro, vai em todas as agropecuárias e você vai vender aí a R$ 60. São R$ 30.000. Aí, se você dividir isso por 12, já são 2.500. 2 salários mínimos. Tem gente que não recebe 2 salários mínimos por mês, certo? E se você se esforçar, você vai conseguir uma média de 100. Então, se você conseguir uma média de 100, então eu tenho 500 filhotes que eu tirei vezes R$ 100, né? Ó, são 50 mil dividido por 12, são R$ 4.100 por mês. Claro, tem as despesas, tal, vai sobrar 3.000, mas estou falando de 50 casais, que é um investimento baixo. Quanto é que você, hoje, para você montar uma loja, montar um negócio, qual é o custo do seu investimento? Então, para você chegar a 100 casais é rápido, para você chegar a 200 casais é rápido. Se você se dedicar só a calopsitas, eu te garanto que você vai ter um retorno fantástico. O que eu tenho que definir? Qual a finalidade? Eu quero criar para ter qualidade genética, para vender matrizes com alto valor de mercado, que são mutações mais raras, eu quero vender para criadores, ou eu quero vender para o público geral? Tá? O público geral não quer saber de mutação. Então, você vai comprar mais barato, você vai vender mais barato, mas você vai ter uma venda contínua muito grande. O que eu tenho que definir? Se eu vou vender, se eu vou criar, na verdade, né? Se eu vou reproduzir em colônias, em grupos e viveiros, que as calopsitas elas vendem muito, né? Elas criam bem, se adaptam muito bem a viver em grupos e em coletividade, ou eu crio elas no sistema de gaiolas, casais individuais, casais padronizados, aí tem vários sistemas, bateria de gaiolas, aí eu tenho ninho interno, ninho externo, e elas vão criar muito bem. Então, uma parede como essa aqui, né? Você consegue criar 4, 5 baterias de gaiola, né? Uma parede de 3 metros de altura, você consegue colocar até 4, até 5 fileiras de gaiola. Você consegue colocar quantas fileiras de gaiola num espaço. Então, a construção não é tão grande, as instalações sempre bem limpas, bem cuidadas, você vai ter altos rendimentos e elas são muito fáceis de reproduzir. Claro que tem que ter o cuidado de sanidade, alimentação, a gente tem que colocar aqui o custo, né, médio, você vai gastar em torno de 15 a 20% o custo médio geral de toda a produção, daquilo que você vai vender, você vai gastar em torno de uns 15 a 20%, até 25%, até 30% em alguns casos, dependendo da região, por causa da matéria-prima, aí tem que fazer uma série de adaptações. Mas é o primeiro exemplo que eu estou dando, calopsitas. Eu não estou falando de outros animais, eu estou falando da calopsita, né? O nosso famoso coquitial, certo? Nosso famoso coquitial, né? É uma questão vantajosa. Hoje o meu criatório ele se mantém e a grande lucratividade do meu criatório é calopsitas. Eu tenho criação de ringneck, eu tenho criação de canário belga, eu tenho criação de diamante gold, eu tenho criação de periquitos, eu tenho criação de red rump, de burque rosa, eu tenho criação de todos os psitacídeos, além dos animais silvestres. Mas o meu carro-chefe são esses animais que vendem mais, que a procura é muito maior. Tá? Então, essa é uma oportunidade. A gente não dá muita importância, mas calopsita, não descartem calopsita. Calopsita, se você trabalhar bem, se você fizer o trabalho bem correto, ela é um negócio bem lucrativo. É óbvio que para ser lucrativo, você tem que ter uma quantidade maior, você tem que ter uma eficiência maior na questão reprodutiva, você tem que saber trabalhar a venda da calopsita, certo? Mas é um exemplo. Então, eu comecei falando sobre calopsitas hoje.
quer saber tudo sobre animais exóticos, silvestres e domésticos, aqui agora no nosso canal do YouTube, Criador Pro, e quer legalizar seu criatório, quer saber um pouco mais, clica abaixo aqui que a gente tira todas as dúvidas para você. Toda a segunda-feira, às 8h30, com a nossa série Animais Exóticos e Companhia, Oportunidades de Negócio. Venha descobrir qual animal você encaixa no seu perfil e qual é a oportunidade melhor que você vai ter para ganhar dinheiro e transformar a criação de animais, essa sua paixão por animais, no negócio da sua vida. Faça como eu, faça como muitos criadores que vivem da criação de animais. Venha saber um pouquinho mais sobre esses animais fantásticos. Um abraço e até a nossa próxima segunda-feira. Um abraço, fiquem com Deus, até lá.